Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Iniciei a gravação, tá? Deixa eu só passar esse fio para cá, Jesus. Boa noite, Claudete, Tiffany, Vênus, Cristiane, Alain. Bom, gente, enfim, eu consegui entrar. O Teams, eu acho que ele é uma... Eu tenho a sensação que é uma plataforma muito pesada e às vezes para entrar ele é lento. Mas enfim. Bom, nós ficamos então de terminar hoje o slide da semana passada, correspondente ao capítulo 2, correto? E nós iniciaremos também o capítulo 3 hoje. Todos os 3 capítulos em PDF já estão no Canvas, tá? A única coisa que eu não postei ainda no Canvas foi o slide do capítulo 3. Os outros slides já estão no Canvas. O Djalma, que é o nosso monitor, também vai compartilhar isso, quer dizer, ele já compartilhou isso no Drive, né, no Drive da disciplina de orientação profissional. E eu vou colocar também a gravação, porque eu não sei se a Microsoft Teams está registrando todas as gravações. Eu estou fazendo as gravações, mas eu não sei se a Microsoft está registrando. Tem algumas disciplinas que aparece no chat da reunião, né, e fica por 21 dias para que vocês possam acessar. Ou o professor recebe essa gravação no e-mail institucional, o professor baixa esse vídeo e posta em algum lugar. Eu tenho postado no canal do YouTube. Mas a gente não sabe, tá? O que vai acontecer. Então, eu sempre gravo também o áudio, né, da nossa aula, tá? E a gente vai ter depois a gravação lá no YouTube, tá? Eu acho que eu já disponibilizei no fórum de dúvidas o link do canal para que vocês possam ver todas as aulas anteriores, tá? Pois bem, gente, então, segundo o meu maravilhoso monitor Djalma Lobato, nós paramos no slide 22. E vou compartilhar aqui a tela com vocês, então. Eu vou fechar a minha câmera e vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Isso. Bonito. Então, já conseguem visualizar a tela. Nós falamos, então, na nossa última aula sobre as propostas de orientação profissional, né, usando o texto da Kátia Maria Costa Neiva, que a gente chama sempre carinhosamente de Neiva, né, porque é o último sobrenome da autora, então iremos sempre citar Neiva 2013. Dentro do que nós vimos na semana passada, né, fazendo uma breve recapitulação, nós vimos algumas modalidades de orientação profissional. Dentre das modalidades apresentadas por Kátia Neiva, nós temos a informacional,
a estatística, também chamada de atuarial, e a clínica. Além dessas, a que a gente vai ver hoje, o desenvolvimento vocacional. Nós falamos na nossa última aula que, embora a Kátia Neiva tenha colocado o ponto 1 aí, né, informacional, como uma modalidade, é importante que vocês registrem isso, gente, para que vocês não confundam. Tá? Embora ela tenha colocado isso como uma modalidade, né, na verdade, a modalidade informacional, ela não corresponde exatamente ao processo de orientação profissional propriamente dito. Não é o processo todo. Então, a gente incorpora essa modalidade informacional em todas as outras modalidades. Ou seja, a modalidade informacional, ela entra na modalidade estatística, ela entra na modalidade clínica, ela entra na modalidade do desenvolvimento vocacional, que a gente vai ver hoje, tá? É importante a gente destacar que a ênfase na modalidade estatística ou atuarial são os testes psicológicos, tá? A ênfase são os testes psicológicos. Na clínica, né, a ênfase se dá a partir das narrativas desenvolvidas nas entrevistas, né, seguindo um modelo clínico, né, e o desenvolvimento vocacional que a gente vai ver hoje. Então, vou pular lá para o slide 22, que corresponde exatamente, tá, a essa modalidade. Tá? Então, o que essa modalidade tem para nos dizer? Né? Como que ela... como que o psicólogo, orientador profissional que vai optar, né, por seguir essa abordagem, essa modalidade, quais são os pontos importantes a serem considerados, né? Então, essa modalidade, ela surgiu com Super e Ginsberg e foi impulsionada a partir da proposta dos canadenses Pelletier, Bugeaud e Nuzzo, intitulada, né, uma proposta intitulada Programa de Ativação do Desenvolvimento. E essa proposta que eles colocaram, né, é uma proposta chamada Concepção Operatória do Desenvolvimento Vocacional. Ou seja, com essa concepção operatória do desenvolvimento, ou seja, uma concepção que leve em consideração o desenvolvimento vocacional de uma forma ativa, né, onde o sujeito que está sendo orientado, ele participa ativamente do processo, né? A partir dessa concepção, então, operatória, ou seja, que vai ser operacionalizada, eles construíram um programa de ativação do desenvolvimento, ADVP. Qual é o objetivo do programa de ativação do desenvolvimento? O objetivo, então, é instrumentar o indivíduo em relação às tarefas vocacionais. Ah, River, mas que tarefas vocacionais são essas? Nós iremos ver daqui a pouquinho, tá? Então, né, o psicólogo, orientador profissional, que segue, né, essa modalidade e que vai usar como modelo de orientação profissional um programa de ativação do desenvolvimento, como o próprio nome diz, né, ele vai usar estratégias, ele vai utilizar ferramentas, ele vai utilizar tarefas, atividades que vão estimular, ou seja, irão ativar o desenvolvimento do sujeito, né? Vão ativar o desenvolvimento que corresponde às tarefas vocacionais. E aí, para que ele possa ativar esse desenvolvimento, o psicólogo, né, de acordo com o modelo proposto por Super e Ginsberg, né, segue 4 tarefas.
né? Essa instrumentação, quer dizer, toda esse planejamento de atividades, né? Todo esse planejamento de tarefas, tá? Tem como proposta desenvolver o chá, né? Vocês já devem ter ouvido falar dessa sigla chá em várias ocasiões, né? Alguém se arrisca a falar o que significa o chá? Eu mesma já coloquei aqui para vocês. O que vem a ser, né? O que significa a sigla chá? C-H-A. Alguém quer falar? Gente, lembre-se que eu não estou vendo o chat. Então, abre o microfone rapidinho e responde. Significa conhecimento, habilidade e atitude. Ação. Quem vai responder? Que absurdo! Isso, gente, vocês viram, né? Em aulas de psicologia do trabalho, em psicologia organizacional, né? Que é o mesmo chá que a gente está falando. Ivane. Né? O que é o C do chá? É o conhecimento. Ivane. O que é o H do chá? São as habilidades. O que é o A do chá? São as atitudes. Né? Nós vimos também que, de acordo com o modelo sociocognitivo, o A das atitudes são também formadas por mais 3 outros componentes. Esses 3 outros componentes, alguém poderia falar? Gente, eu não estou ouvindo. Vocês estão falando de mim? Agora eu abri aqui o chat. É importante, porque assim, como eu deixo a tela aberta do PowerPoint, eu não consigo ver o chat, tá? Então, quando fizer algum questionamento, quando eu der a palavra para vocês, vocês podem abrir o microfone rapidinho, tá? E falar, mas eu não realmente eu não ouvi. Peraí, deixa eu ver se o meu som não está tão baixo, né? Não, meu som não está tão baixo assim, mas eu aumentei ele assim mesmo. Professora. Agora eu ouvi. Agora eu ouvi, pode falar. É porque naquela hora uma aluna falou e você não escutou. Não, não escutei. Mas meu áudio não estava tão baixo assim. Eu até aumentei mais agora, né? Porque a pessoa vai ficando velha, vai ficando surda, né? Mas não é o caso. Entendeu? Gente, então, vamos combinar assim, né? Enfim, eu vou tentar ver. Eu vou tentar abrir de vez em quando o chat aqui, porque eu tenho que fechar a tela do PowerPoint, né, e olhar o chat e depois voltar, mas tudo bem, não tem problema. Mas sempre que for possível, então, vocês podem falar no microfone, tá bom? Aí abre rapidinho o microfone e fecha. Né? Até o Djalma colocou aqui que algumas pessoas falaram realmente, né, no microfone, mas eu não consegui ouvir. Mas eu vi aqui agora que vocês responderam, né? A Claudete respondeu, né? Outras pessoas responderam também, a Thalita, a Gabriele, né? Todo mundo respondeu aqui. Muito bom. Ótimo, gente. Então, vamos lá. Conhecimento, habilidades e atitudes. Dentro das atitudes, então. Pois é, Cristiane, mas agora eu vou ouvir. Eu ouvi o Djalma, vou ouvir qualquer pessoa, tá? Dentro das atitudes, quais são os 3 componentes psicológicos? Dando continuidade aí ao nosso conteúdo. Alguém se arrisca? Não estou ouvindo ninguém. Nenhuma voz está me perseguindo. Posso falar a resposta? Dessa vez ninguém falou mesmo, não. Ah, tá. Não estão tendo nenhuma alucinação, não, né? Então, tá bom. Então, vamos lá. As 3 características, os 3 elementos, né, psicológicos das atitudes são o componente cognitivo,
afetivo e comportamental. Né? Então, a atitude, ela não é só o comportamento. A atitude, ela também é composta pelo elemento cognitivo e afetivo, tá? Então, percebam que no processo de orientação profissional, a gente vai falar de conhecimento, a gente vai falar de habilidades e a gente vai falar de atitudes. E essas atitudes, elas são atravessadas pela nossa forma de pensar, por nossas crenças, por nossos valores, né? Pelos sentimentos que esses pensamentos geram em nós, né? E, consequentemente, nós vamos tomar uma decisão, fazer uma escolha, ou seja, ter um comportamento, ok? Porém, e esse processo todo não é tão simples assim da forma que eu estou apresentando para vocês, né? Esse processo, ele vai precisar de tempo, ele vai precisar de espaço para que o sujeito elabore algumas questões relativas ao que ele conhece, né? As habilidades, né, que ele tem ou que ele vai desenvolver e as atitudes. Para desenvolver esse chá, né, a gente vai utilizar, então, o programa de ativação do desenvolvimento, que propõe essas 4 atividades, certo? A exploração, a cristalização, a especificação e a realização. E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Então, gente, essas são as 4 tarefas vocacionais, né, que Super e Ginsberg propuseram, né, no modelo, na modalidade do desenvolvimento vocacional. Olha que questão de prova maravilhosa, né? Então, essas 4 tarefas vocacionais, elas contemplam obrigatoriamente essas 4 etapas. Primeira etapa, chamada exploração, tá? Exploração. Então, em cada uma dessas etapas, vocês vão perceber o desenvolvimento de um processo cognitivo, tá? Por exemplo, exploração vai enfatizar o desenvolvimento do pensamento criador. A cristalização vai enfatizar o pensamento perceptual. A especificação vai enfatizar o desenvolvimento do pensamento avaliativo. E a realização, a ênfase será no desenvolvimento do pensamento implicativo, tá? Reivane, mas o que vem a ser, então, a tarefa de exploração? Então, nessa tarefa de exploração, você, psicólogo, orientador profissional, vai conduzir, né, o processo de orientação de forma que você vai levar o indivíduo, levar o sujeito a reconhecer o problema da escolha, né? Ele tem uma questão ali a ser desenvolvida, a ser solucionada, né? E vai ampliar, então, os seus conhecimentos sobre si mesmo, sobre o ambiente que o rodeia. Então, gente, nessa primeira tarefa, você vai propor atividades, né, que façam o indivíduo explorar, ou seja, explorar as várias dimensões que compõem a orientação profissional. O autoconhecimento é uma delas, né? O contexto social que ele vive é uma outra dimensão. O mercado de trabalho de uma determinada carreira é outra dimensão, né? O processo acadêmico, né, que antecede a entrada no mercado de trabalho é uma outra dimensão. Então, é importante que ele explore, né, da melhor forma possível, que ele pesquise. Então, você pode usar estratégias ligadas à pesquisa na internet, a visitas técnicas, fazer com que ele faça entrevistas, com que ele participe de grupos, de feira, por exemplo, né, feiras de profissão, né? Então, você vai estimular, né, o sujeito
a participar, né, dessas tarefas, e aí, obviamente, que você vai planejar essas tarefas junto com o seu orientando, de forma que você possa chegar a um consenso, né, junto com ele, do que para ele, né, é mais confortável, né? Lembrando que não necessariamente o mais confortável vai fazer com que todas as informações sejam exploradas, então é legal você sempre pensar em mais de uma atividade para cada uma dessas tarefas, né? E aí a gente diz que assim, cada uma dessas tarefas, né, tanto a exploração até a realização, elas são compostas por várias subtarefas. Ah, Ivane, quantas? N, né? X, né? Esse X, quem vai determinar, quem vai desenhar, quem vai planejar, são vocês, futuros orientadores, psicólogos, com o cliente de vocês, né? Então, é interessante você ter aí uma série de possibilidades para que você possa estar propondo, né? Atividades que aquela pessoa possa explorar, né? A ideia é explorar, levantar o maior número de informações, de conhecimento sobre as determinadas carreiras. Então, você pensa nessa equação, né? Se a pessoa se interessa apenas por uma profissão, isso pode ser um pouquinho mais fácil, né? Porque aí você vai conduzir tudo para aquele caminho, né? Porém, a pessoa está em dúvida. Ela não sabe o que ela vai fazer. Então, imagine que ela vai ter que explorar, ela vai ter que ter tempo hábil para explorar, para elencar, né, essas informações, e é possível que a pessoa não faça só isso na vida dela, né? Então, esse trabalho de exploração é um trabalho também que leva tempo. Todo esse trabalho, né, do desenvolvimento de carreira, né, do desenvolvimento vocacional, vai, né, exigir do profissional, né, que está aplicando, e da pessoa que está sendo orientada, tempo, né, para que ela possa, de fato, concretizar as atividades propostas. Então, cada vez que a pessoa conclui, né, uma tarefa, você vai acompanhando a evolução dela, certo? Então, nessa primeira tarefa, né, onde o sujeito vai explorar, né, ampliar o seu conhecimento sobre as diversas áreas, sobre as diversas carreiras, enfim. E também sobre ele mesmo, porque esse trabalho, né, do autoconhecimento, ele é feito simultaneamente. À medida que ele, por exemplo, levanta características específicas em relação a algumas profissões, a gente vai trabalhando com ele de forma que assim ele possa se identificar, estabelecer uma identificação maior ou menor com aquelas tarefas, com aquelas atividades relativas àquela profissão. E com isso, ele vai se autoconhecendo. Ah, eu não tenho muito essa característica. Ah, eu não tenho muito essa habilidade, né? Enfim, com essa é quase como se ele estivesse comparando, né, as características que ele percebe que ele tem nele mesmo, né? E aí você, né, deve dar o espaço para ele falar sobre isso. E as características da carreira, da profissão. Então, é meio que a partir dessa identificação, ele vai se construindo, então, né, na sua percepção de si mesmo, né, nessa consciência de si mesmo, sabendo quais são seus limites, quais são seus desejos, quais são seus medos, né, quais são as suas, enfim, as suas frustrações, por aí vai. Ok? Alguém ia falar alguma coisa? Ouvi um barulhinho aí? Alguém está com o microfone aberto? Vou continuar, então. A cristalização. Professora, Pois não? boa noite. Meu nome é Israele.
Olá, tudo bem? Tudo bem. Pode falar. Antes de eu entrar na faculdade, eu cheguei aí no SPA e comecei um processo de orientação profissional, vocacional, desculpa. E Certo. aí eu queria verificar com você, logo no começo, assim, depois entrou em recesso, eu não consegui seguir, eu acho que a estagiária ela se formou e não retornou. Mas eu lembro que logo no começo, uma das primeiras atividades que ela fez comigo era Aham. com relação a como as pessoas ao meu redor, os meus amigos, as pessoas da minha convivência me viam, a Perfeito. características e habilidades e como eu me via. E depois ela meio Perfeito. que juntava isso em níveis diferentes e dava uma visão bem geral e global que eu nunca tinha parado para pensar. Bacana, Israele. Seria esse tipo, essa Sim, seria uma forma. modalidade? Porque a gente parte, né? A gente está partindo aqui de um pressuposto de modelo teórico sociocognitivo, Israele. E aí, né, nesse modelo sociocognitivo, que vem da psicologia social cognitiva, né, vem da literatura da abordagem cognitiva comportamental, considera que a construção do nosso eu vem, entre outros aspectos, a partir da comparação com o outro, né? Nós somos seres relacionais, né? Nós somos seres dentro de um contexto social, né? O próprio Freud, né, já colocava isso. O homem é um ser social, né? Então, partindo desse pressuposto, né, que o homem é um ser social, ele é um homem ser social, não só porque ele vive em comunidade, mas porque ele é influenciado em vários níveis por essa relação social, né? Então, essa relação social, de alguma forma, ela contribui, em parte, para essa construção da visão de quem eu mesma sou, né? E claro que à medida que o tempo vai passando, cronologicamente falando, né, você vai tendo desenvolvimento cognitivo, emocional, né? Você vai tendo um pensamento crítico, reflexivo sobre esse olhar do outro. E exatamente essa percepção que você tem de você mesma também contribui para a formação do seu eu. Então, como eu me percebo, né? Como os outros me percebem, né? O que de fato os outros falam de mim, né? É um componente. E mais um, né? O que eu acho que os outros pensam de mim. Então, esses três componentes, eles contribuem para a formação do nosso eu, né? Que é um eu que está dentro de um contexto social, né? Cultural. Então, isso é uma forma, sim, de explorar, né? Esse autoconhecimento. E aí, é claro que você não começa a fazer isso muito rapidamente, né? É claro que a gente entende também, né, que num trabalho dentro de um SPA, né, a gente sempre usa uma perspectiva mais breve, né, fazendo com que a pessoa, de fato, ela possa, né, refletir mais rapidamente sobre aquelas questões, aquelas demandas, né, porque a gente sabe que SPA está dentro de uma instituição, né, isso qualquer SPA, né, gente, o SPA está dentro de uma instituição, né? Essa instituição tem um calendário acadêmico, letivo, que segue um calendário, né, de uma certa região, de um certo país, então tem férias, enfim, tem um monte de coisa aí envolvida. Então, o trabalho, né, dentro da clínica do SPA, que é super bem orientado, né, pelos professores supervisores que lá compõem, né, o SPA. Então, às vezes, esse trabalho no SPA é um pouquinho mais acelerado, mas ele já dá uma visão, Israel, do que pode ser potencializado lá no futuro, quando você, por exemplo, no seu consultório ou numa atividade de orientação profissional realizada numa ONG ou numa escola, pode vir a desenvolver, caso você vai ter aí mais tempo, mais espaço para desenvolver. Então, essa questão do autoconceito, ela vai exigir tempo, né?
Então, é uma forma, sim, de você estimular essa tarefa exploratória, porque você está explorando você mesma, né? Pensando no que você, como você se percebe, né? Como você, o que você pensa, né? O que você sente em relação àqueles pensamentos, o que você sente em relação aos seus comportamentos, o que você sente em relação ao comportamento do outro, de como o outro te percebe, tudo isso, ok? Não sei se eu respondi sua questão. Respondeu sim, obrigada. Então, gente, depois da exploração vem a cristalização, né? Na cristalização, então, é uma tarefa que vai permitir o desenvolvimento do pensamento perceptual, né, da percepção, no qual o orientando, né, vai ordenar, vai organizar a informação obtida sobre si mesmo e sobre o mundo profissional. A partir do momento que ele começa a fazer essa organização, né, ele começa também, quase que simultaneamente, eliminar certas opções, né? Então, ele vai começar a restringir o campo de preferências, chegando a uma preferência profissional ou algumas poucas preferências, né? É muito comum, né, nesse momento, você não chegar apenas a uma preferência. Você chega aí, às vezes, a 2, 3, 4, 5 preferências. Mas, olha, em comparação a tantas opções que existem, né, no mercado, né, na academia, nos cursos do ensino superior, tecnológicos ou não, entre tantas as opções, você chegar a 5, né, preferências, já é um super avanço. Então, isso é uma forma, né, isso é um indicador de evolução, né? Então, como que eu vou medir se a pessoa está evoluindo ou não? Você vai partir de um primeiro momento, né? Que você vai estar, você tem as entrevistas iniciais, né? Do processo de orientação. Então, você vai colher ali uma série de informações em relação à pessoa, né? Ao status social, educacional, enfim, familiar, né? E a partir dali você vai tomar como parâmetro para acompanhar essa evolução, certo? Então, nessa tarefa vocacional de cristalização, é o momento que o sujeito vai pegar todas aquelas informações que ele explorou ali, né, na tarefa de exploração, e vai começar a categorizar, hierarquizar, né, colocar o que para ele é mais importante, né, como se fosse criar, né, que a gente na teoria comportamental cognitiva a gente usa muito, né, criar uma escala, né, de 0 a 10, o que é mais gradativamente mais e menos importante para você, né, e que vai ser diferente para todos os seus clientes, né? Cada cliente vai fazer uma escala de prioridade, de categorização diferente, né? Não, isso não existe um modelo padrão, né? Existe, então, esse protocolo que a gente vai aplicar, mas as respostas advindas da aplicação desse protocolo não são bem diversas, ok? Bom, a terceira tarefa, então, é a especificação. Então, o sujeito ele vai converter a sua preferência provisória em definitiva, delimitando mais a sua escolha. Então, como o próprio nome diz, ele vai especificar, né? Então, ele vai desenvolver ali um pensamento avaliativo, onde ele vai, a partir da categorização realizada na tarefa anterior, ele vai comparar. Ele vai comparar as características de cada carreira, por exemplo, e vai avaliar. E essa comparação e essa avaliação, ela vai vir junto com a comparação e a avaliação também das próprias características. A gente nunca pode perder isso de foco, gente. Né? A questão do autoconhecimento, né, das características de si mesmo, né, da consciência de si, ela sempre tem que estar sendo colocada
né, diante do sujeito, de forma que ele possa fazer essa avaliação, levando em consideração as características dele. Né? Você não vai fazer uma avaliação da carreira pela carreira, né? Você também vai fazer essa comparação, mas ela não deve ser a única comparação, ok? Pois bem, na tarefa de realização, que é a última tarefa, né? Aí essa tarefa ela vai permitir que o indivíduo materialize, né? Concretize o projeto profissional. E aí ele vai começar, né, a planejar, a prever o que ele de fato vai colocar em prática em relação à escolha que ele fez, né? O que ele pretende fazer, né? Quais são as universidades que ele pretende prestar vestibular, enfim, quais os cursos, quais as estratégias, até mesmo, gente, econômicas, né? É uma coisa que psicólogo não gosta de falar muito, que é a parte de financeira, né? Mas porque financeiro acaba lidando com números, enfim, tem sempre um fantasminha por aí em relação a isso. Mas é importantíssimo a gente levar, né, o sujeito a pensar sobre esse planejamento também, né? Esse planejamento econômico, planejamento de tempo que ele vai ter, né? O que ele pretende alcançar a curto, médio e longo prazo. Né? Então, ele vai, você vai junto com o seu orientando, pensar estratégias que possibilitem ele fazer esse planejamento, né? E poder, de fato, se implicar, né? Se responsabilizar por essa escolha, né? E uma vez que ele se responsabiliza por essa escolha, ele vai desenvolver estratégias, ações, atitudes, né? Que vão, de fato, representar, né, um investimento, né? Quando a gente fala de investimento, não é só um investimento econômico, mas um investimento de tempo, um investimento emocional ali no desenvolvimento, na realização da profissão que ele escolheu, tá? Agora, gente, isso tudo, né, todas essas tarefas, acho que são duas coisas assim que são muito importantes nós pensarmos, tá? Que essas duas coisas que eu vou falar agora, elas envolvem todo o processo de orientação profissional, independente do modelo que você opta a seguir enquanto profissional, né? Uma é que a escolha, né, é uma coisa que a gente tem que trabalhar isso também com o orientando, né, numa espécie de psicoeducação. A escolha não é para a vida toda, né? A escolha, ela pode ser flexível. A escolha, né, a decisão por uma carreira, ela não deve ser levada com essa conotação, que é, né, uma conotação muito reforçada por nossa sociedade, por nossas famílias, né? Afinal, a nossa família está dentro dessa sociedade. Então, uma vez que a sociedade tem determinados valores, né, que a nossa cultura estimula, reforça determinados valores, é bem provável que algumas desses valores também sejam compartilhados por essas famílias, uma vez que a família está dentro, é um grupo social, tá? Então, essa orientação profissional não deve ser encarada, né, nem pelo jovem e antes disso, por você mesmo, né, futuro profissional, porque muitas vezes o psicólogo se vê, né, uma ansiedade muito grande de dar uma resposta, né, para aquele sujeito, mas na verdade quem vai construir essa resposta vai ser o sujeito, facilitado pelas atividades que você está propondo, né? Então, é possível, né, e é a segunda coisa que eu quero colocar, que ao final, mesmo dentro
Ele ter escolhido uma carreira, né, e ter se implicado, planejou e tudo mais, ele pode mudar, né? Ele pode voltar atrás, né? Ele pode, e esse voltar atrás pode ser no início, né, quando ele ainda nem tentou o vestibular, quando ele já tentou o vestibular, já passou e está já no primeiro período, e depois também, né? Então, essa ideia de escolha ser uma escolha rígida, ela deve ser trabalhada também. E claro que isso deve ser trabalhado com a família, especialmente se o seu cliente for menor de idade, né? E considerando aí 18 anos, né, a maioridade. Então, isso é muito comum a gente trabalhar, por exemplo, em escolas, instituições educacionais, né? É importante que não só o sujeito que esteja participando da orientação profissional, mas os responsáveis por por esse sujeito, né, por esse adolescente, por exemplo, eles tenham ciência, né, de todo esse processo, né, porque é muito comum, muitas vezes, chegar pai e mãe brigando com a gente, né, porque você está estimulando ali o sujeito, né, o adolescente, a pensar, a criar, né, estratégias, a ter um pensamento crítico, reflexivo, e muitas vezes isso é colocado como adolescente, principalmente no adolescente, né, como uma revolta, como aquele adolescente que quer chamar atenção, enfim. Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, né, não só com a família, com o adolescente, mas com a família. E se você estiver fazendo um trabalho dentro de uma instituição educacional, né, ou dentro de qualquer outra instituição, é importante que você também faça um trabalho de conscientização, de sensibilização dos profissionais que trabalham com essas pessoas, né, dos profissionais que trabalham ali na instituição, né, porque a gente também sabe, né, a gente está num mundo real, né, gente? No mundo onde nós temos seres humanos. Então, existem professores que também têm atitudes aí um tanto quanto questionáveis, né? Fazendo com que não essa relação, né, que já é um momento tão complicado para o jovem, para o adolescente, né, fazer uma escolha, e isso acaba se tornando um conflito ainda mais difícil para ele resolver, né? Então, é importante a gente pensar em tudo isso, tá? Então, quais são as vantagens e as desvantagens, né? Reivana, Pois não? oi, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, porque você comentou sobre esse trabalho com menores de idade, né? E aí, assim, eu não conheço muito sobre orientação, tô aprendendo um pouco mais agora nessa aula. E aí, eu fico pensando assim, se já tiveram casos, ou se é alguma coisa comum, que pais levem filhos à orientação como uma forma de convencer, talvez, a seguir uma certa carreira. Total, Aline, total, total. E aí, Na como é que a gente trabalharia com isso, né? Porque eu fico pensando que deve ser muito difícil, assim. Fiquei Muito pensando no difícil. meu caso, porque eu entrei na faculdade, eu tinha 17 e a minha família inteira quis me convencer a sair do curso. Sim. Então, eu fico pensando, assim, se isso é uma coisa que acontece. Sim, muito. Não acontece pouco, não. Acontece muito. A gente até vai falar bastante disso também num outro texto, quando a gente vai falar sobre os modelos de família, né? Então, mas já, né, antecipando, aproveitando a sua pergunta, bem bacana, né? Sim, acontece muito, né? E essa psicoeducação que a gente faz, né, com o adolescente, né, mostrando a ele como é o processo de orientação, né, como você lida, né, como que esse processo ele vai acontecer gradativamente, que a gente não vai dar uma resposta certa para ele, que a gente não tem uma bola de cristal e por aí vai, a gente vai seguir com esse raciocínio também para esses pais. Agora, é muito complicado, sim, a gente tem que lidar com frustração, nossa mesmo, enquanto profissional, porque a gente está lidando com pais muito
pressionadores, controladores, né? E que sim, chegam para você já com um rol, né? Um script pronto. Olha, Rivane, eu estou trazendo meu filho aqui porque ele está apresentando alguns problemas e até problematiza mesmo, né? Patologiza, na verdade, muitas vezes, né? Ele está com um problema muito, né, muito grave que ele não está conseguindo escolher. A gente está pensando que ele tem até um problema maior, né? Alguma patologia, algum problema psicológico e tal. E, na verdade, ele não tem nada, sim, de problema psicológico, né? Então, a gente tem aqui, né? A gente gostaria muito que ele fosse, né? E tem aquele discurso também um pouco encoberto, né? Olha, a gente dá total liberdade para ele escolher, mas a nossa família é uma família que já tem uma tradição de seguir determinada carreira, então a gente gostaria muito que ele seguisse essa carreira também, né? E por aí vai. E aí você já coloca a sua orelhinha para cima, assim, né? Já acende o alarme, né? Vai vir complicação por aí. Complicação nesse sentido, né? De que você está se deparando ali com uma família que vai precisar, né? Você vai precisar ter uma atenção com essa família, né? Não que ela vá participar do processo de orientação em todas as sessões, né? Em todos os encontros. Mas ela vai também precisar de uma psicoeducação, dela entender, né, como é esse processo, né? Que esse processo ele vai fazer com que o filho dele, né, ou a filha, vá se desenvolvendo, vai ganhando autonomia, né, no sentido de pensar e de agir e, consequentemente, de escolher, né? Então, da mesma forma que a família pressionadora ela é difícil, porque ela chega né, com o modelo pronto, ela chega com o script pronto, a família laissez-faire, né, que a família que não tem um comprometimento com um jovem, né, com um adolescente, também é igualmente difícil, porque é um tipo de família que você não consegue falar com ela nunca, né? Você marca um encontro, a pessoa não vai, ou ela desmarca, ou ela vai adiando, né? Ela sempre tem um compromisso, alguma coisa que ela não consegue se envolver. E aí você começa também, né? Dentro dessas tarefas que a gente colocou agora há pouco, né? Você vai envolvendo a família, mas não necessariamente, como eu disse, dentro do consultório. Você vai levar, né? Você vai propor estratégias para esse adolescente fazer junto com a família. E aí, antes disso, antes de você propor essas estratégias, naquele momento lá da psicoeducação que eu falei para vocês, né? Que a gente vai ter que fazer antes, você vai também chamar essa família a se responsabilizar por esse processo, né, de orientação profissional. Então, é importante que a família tem que saber, ela tem que ter consciência de que daqui a pouco vai surgir uma tarefa que vai ser colocada para esse adolescente, que vai precisar dessa mãe, ou desse pai, ou desse responsável, enfim, quem quer que seja, né? Então, por exemplo, fazer uma visita a uma determinada instituição, né, fazer uma pesquisa na internet, fazer junto, né, com a família, ou com um, ou com outro, né, de alguma forma puxar essa família a participar desse processo, né, mesmo que não seja necessariamente dentro do consultório, né, porque aquele espaço ali é um espaço do jovem, né, do espaço do seu cliente, da pessoa que está sendo orientada. Então, assim, é até plausível que, eventualmente, você convoque, né, aquela família, né, obviamente em concordância com o seu cliente também, né, em concordância que eu digo assim, o seu cliente tem que ter essa consciência de que é possível que em alguns momentos, né, esse responsável seja chamado, né, para falar sobre algumas coisas que você ainda está em dúvida, enfim, falar sobre qualquer outro assunto que você considere pertinente naquele momento,
tá? Eu, particularmente, sempre quando eu tenho que chamar alguém, independente de ser família ou não, né? Às vezes a pessoa já é casada, por exemplo, né? E aí tem o marido, ou tem a esposa, enfim, o companheiro que tá junto e tal. Sempre quando eu tenho que chamar alguém, eu trabalho isso antes com a pessoa, né? Para a gente realmente pensar se o quanto que essa pessoa vai trazer de benefícios para o seu cliente, né? Então, e esse cliente vai estar junto também, né? Na verdade, eu não me lembro nenhum momento que eu tenha atendido a família de alguém ou alguma pessoa que faz parte da relação do meu cliente, sem meu cliente estar presente, né? Então, assim, não existe uma conversa onde meu cliente não participa, né? O meu cliente ele está participando o tempo todo, porque isso pode gerar fantasias desnecessárias, né? E essas fantasias desnecessárias, elas podem gerar, né, confusão, podem gerar conflitos, né? Fantasias, né, gente? Então, isso pode gerar, né, uma série de questões desnecessárias na relação de orientação profissional também, tá? Não sei se eu respondi a sua questão. Respondeu sim, obrigada. De nada. Então, gente, dentro das vantagens e desvantagens, né, do modelo de desenvolvimento vocacional, a gente tem como vantagens, né? Ele pode ser aplicado em grupo ou individualmente, né? Ele pode ser aplicado ao longo de várias séries, isso é uma coisa bacana, porque, por exemplo, quando você encontra uma instituição que já está mais aberta, né, ao trabalho de orientação profissional, que tem um SOP, por exemplo, um serviço de orientação profissional, você pode estar trabalhando não só no último ano do ensino médio, mas ao longo do ensino médio e até mesmo, né, se houver interesse, desde do ensino básico, né? Então, é importante, é claro que guardadas as devidas proporções, né? A gente vai trabalhando isso, né? Da questão do autoconhecimento, da questão do processo de escolha, né? Do processo de decisão, né? Então, tudo isso tem que ser amparado pela instituição. E uma questão que é muito importante, né, que a gente vai fazer o link exatamente com o próximo slide, que eu já vou colocar para vocês daqui a pouquinho, né, o quanto que tanto o modelo clínico quanto o modelo do desenvolvimento vocacional, eles possibilitam a aprendizagem do processo de tomada de decisão, que é um processo que não acontece exclusivamente na escolha de uma profissão, né, gente? O processo de tomada de decisão, ele acontece em todos os momentos da nossa vida, né? Desde a compra de um objeto, né, até a escolha de uma universidade, até os relacionamentos afetivos que a gente vai ter, os relacionamentos sociais, enfim, escolhas e decisões permeiam aí toda a nossa vida social, laboral e por aí vai, tá? Então, esse modelo, ele possibilita esse processo de aprendizagem, porque a pessoa vai conseguindo, né, escolher. Como que a pessoa aprende a escolher, gente? Vamos lá, vou colocar uma tela aqui para vocês e explicar teoricamente o que é o processo de escolha. Ok, isso por si só vai garantir que vocês estejam aptos, tenham habilidade, ou seja, colocar esse conhecimento em prática? Não necessariamente. A gente pode até dizer, né, que algumas pessoas podem ter mais facilidade do que outras. Por quê? Nós somos sujeitos biopsicossociais, né? Estamos dentro de um contexto social,
como eu falei no início da aula, nós somos seres relacionais. Então, as nossas experiências, as nossas aprendizagens anteriores, elas vão contribuir em uma maior ou numa menor medida, né, para que essas habilidades sejam colocadas em prática. Agora, eu posso treinar essas habilidades? Eu posso aprender essas habilidades? Posso, né? E isso daí vai permitir com que eu tenha atitudes. Então, essas habilidades, elas vão sendo desenvolvidas gradativamente, né? À medida que eu vou propondo tarefas onde a pessoa tenha que escolher, onde a pessoa tem que analisar, onde a pessoa tenha que julgar, onde a pessoa tem que categorizar, né? Então, essas atividades, elas possibilitam o desenvolvimento dessas habilidades, ok? Desvantagens, né? É um processo mais longo, assim como o clínico, né? É um processo que não é um processo a curto prazo. Quando eu digo a curto prazo, né? Você, de repente, aí tem um mês, né? Ou até menos, às vezes, uma semana, 15 dias, você pode aplicar uma bateria de testes e ter um resultado, né? Dentro daquele resultado, você trabalha aí, né, algumas sessões para devolução daqueles resultados, para reflexão daqueles resultados, mas você tem ali uma possibilidade de término, né, muito mais visível, muito mais objetiva, né, ao contrário do que a gente vê nos modelos clínico e do desenvolvimento vocacional, né, que na verdade vai empoderar, né, esses dois modelos, eles pensam, né, na questão do empoderamento, né, na questão da possibilidade de aprender a decidir, aprender a escolher, né, que é uma aprendizagem que a gente não tem, né, de uma forma muito ampla na nossa sociedade. Treinamento de profissionais envolvidos, né, isso é uma coisa importante. É claro que quando você está aplicando isso na clínica, né, geralmente você faz ou individualmente ou com pequenos grupos, de forma que você não vá precisar ali de um outro profissional para estar te dando um suporte, né? Como uma espécie, por exemplo, de grupo operativo, né? Onde você tem, né, um outro profissional que faz observações, que faz registros, etc. É bacana? É bacana. Se der para ter, é ótimo. Mas não é tão necessário assim como, por exemplo, a importância de se treinar profissionais quando você está trabalhando numa instituição, onde você vai estar trabalhando com um número muito maior de pessoas, né? Às vezes você trabalha com uma sala de aula inteira, você trabalha com várias turmas, né? Você trabalha com 20, 30, 40 pessoas, né? Então, é importantíssimo que você treine profissionais que estejam trabalhando junto a você e também, gente, que você treine os profissionais envolvidos. Que profissionais envolvidos esses, né? Outros profissionais que estão envolvidos indiretamente. Então, esse treinamento de profissionais envolvidos são tanto os profissionais diretos, aqueles que estão, né, ali junto com você, né, aplicando as tarefas, executando, né, a orientação propriamente dita, tá? Quanto os profissionais indiretos, que seriam quais profissionais indiretos? Professores, né, administradores, a própria família, né, no sentido de ter ali profissionais que possam receber essa família também, né? Então, a gente tem que ter essa atenção, né? Porque não adianta a gente fazer um trabalho, né? Planejar um trabalho com esses jovens, eles estão dentro de uma instituição. Então, se aquela instituição, ela desvaloriza, né? Ou não reforça o seu trabalho, né? E as coisas que são trabalhadas ali, fica muito difícil o jovem colocar aquilo na prática, né? Então, é importante que toda a equipe institucional, toda a equipe de profissionais estejam envolvidos também nesse treinamento, tá?
E, obviamente, que aí a gente vai cair na questão do apoio institucional, né? É importantíssimo que esse apoio institucional exista, de fato, né? Porque a gente vê também, é muito comum a gente perceber um apoio institucional um pouco mascarado, né? Existe ali um apoio, mas na prática acaba, às vezes, você não tendo um espaço tão grande, né? Você tem dificuldades de inserir as suas atividades no planejamento acadêmico, letivo. Então, é importante porque tudo que você vai fazer, né, quando você está dentro de uma instituição, em relação ao tempo, em relação ao espaço, em relação aos recursos materiais que você vai utilizar, isso implica, né, também recursos econômicos, isso vai ter que ter o aval, né, e um pensamento aí estratégico, acadêmico da instituição, né? Então, você não pode pensar também qualquer coisa independente do programa acadêmico, né, do programa institucional. É importante que você pense junto com essas pessoas para que, de fato, esse apoio aconteça, ok? Então, para que dentro, né, dessa teoria desenvolvimentista, né, e de acordo com o Programa de Ativação do Desenvolvimento Vocacional, a gente tem reforçado, né, a importância da educação para a carreira, né? A educação no sentido de dar ênfase ao componente educativo da orientação, né? A orientação não é simplesmente, ela não se resume numa escolha de uma profissão, né? Numa escolha de uma carreira, mas envolve todo um processo educativo, né? Que leva em consideração as próprias características, né? O respeito de si mesmo, o respeito ao outro, né? A questão das normas, né? Institucionais que devem ser também levadas em consideração, né? E a educação para a carreira, né, propriamente dita, né, que é assim, saber o que de fato aquela carreira vai como ela vai ser caracterizada, né, o que se faz, como aquela carreira ela é colocada dentro de determinada cultura, dentro de determinada sociedade, né? Então, esse modelo, ele tem uma perspectiva longitudinal, né? Ou seja, essa perspectiva que vai precisar de um tempo, né? De um acompanhamento aliada à concepção de aprendizagem ao longo da vida. Então, por isso que é longitudinal, porque vai acompanhar o ciclo vital, né, vai acompanhar o ciclo de desenvolvimento daquela pessoa, né, e pode ser aí desde do ensino infantil, né, até o ensino médio e por aí vai, tá bem? Bom, gente, então quais são os objetivos da educação para a carreira? Estimular o autoconhecimento e o conhecimento das oportunidades profissionais, facilitar a aprendizagem de tomada de decisões e o desenvolvimento de habilidades e atitudes de autogestão. Né? Que isso, inclusive, a autogestão é uma das características que a gente mais percebe, né, em estudantes universitários, que aí já é um rol da orientação profissional que eu acabo me dedicando um pouco mais, né, porque é um dos meus focos de trabalho, e aí a gente percebe, né, o quanto que muitos estudantes universitários, especialmente nos 2 primeiros anos da graduação, né, o que corresponde aí aos 4 primeiros períodos, né, terem dificuldades de autogestão, né, e essa autogestão no sentido de regulação emocional, né, no sentido de gerenciamento de tempo, de gerenciamento de atividades que são propostas dentro do ensino superior e que são diferentes daquelas propostas no ensino médio, a qual vocês, né, enfim, as pessoas que estão saindo do ensino médio,
já estavam acostumados, né? Então, muitas vezes a gente se depara com queixas relacionadas ao curso, né? Ao questionamento, eu acho que eu fiz uma escolha errada, né? Não era bem isso que eu estava pensando em fazer. E aí, quando você vai trabalhando, né, esse autoconhecimento, né, essas habilidades, você vai começando a perceber que, na verdade, ele tem uma dificuldade de autogerenciamento, né, relacionada a essas características que eu coloquei para vocês, de tempo, de atividades, de relacionamento interpessoal, né, e aí não é um problema daquele curso, é um problema que ele vai encontrar em qualquer outro curso que ele venha escolher, né? E aí a gente fala do processo de adaptação acadêmica, né? Esse processo de adaptação acadêmica envolve, né, o desenvolvimento, envolve o treinamento de habilidades sociais que vão contribuir para a autogestão, ok? Bem, pessoal, as próximas 5 telas são telas que eu mencionei para vocês, que falam sobre os testes psicológicos. Quando eu falei lá no modelo atuarial estatístico, eu comentei que no final desse arquivo, no final desses slides, eu colocaria para vocês alguns exemplos de testes, tá? Então, eu selecionei lá da Mago Psicotestes, alguns testes que são utilizados, né, testes de capacidade intelectual, né, personalidade, testes de avaliação de interesses, habilidades e por aí vai. Então, só para vocês terem, né, conhecimento desses testes, existem outros, eu coloquei aqui somente alguns, né, mas só para a gente lembrar que eu não vou entrar, né, na especificação de cada um desses testes, tá? Eu coloquei esses testes aqui só para vocês entenderem, né, a quantidade de possibilidades que vocês têm do uso de testes enquanto uma ferramenta de trabalho do orientador profissional, ok? Então, eu vou descompartilhar essa tela, gente, e vou compartilhar uma nova tela, tá? Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma consideração, fique à vontade. Alguém? Gente, só aproveitando também esse intervalo, algumas pessoas vêm perguntando em relação à questão da presença, né? Agora, né, a partir de agora, como a gente tem os monitores oficiais, né, dentro de cada turma, dentro de cada disciplina, a gente vai fazer esse acompanhamento da presença de vocês através do chat aqui da reunião. Então, a gente vai estar realmente verificando, né, a presença de vocês nas aulas online, né? Então, é importante que vocês, de fato, estejam presentes nas aulas, né, no momento da hora da aula, de fato, tá? É claro que esse material vai ser disponibilizado para vocês depois, né, porque a gente sabe que tem questões aí de problemas de conexão, né, enfim, mas essa presença vai ser computada ao longo da nossa aula, tá joia? Com a ajuda aí da nossa monitoria, tá bem? Vocês já conseguem ver a nossa nova tela? Ok. Bom, então, essa nova tela, ela vai tratar, né, no capítulo 3 da própria Kátia Neiva, né, Neiva 2013, tá? Essa tela, ela vai falar, né, do quanto que a escolha profissional, ela é um processo. A escolha profissional, ela deve ser pensada, né, pelo orientador, de uma forma, quer dizer, quem vai seguir, né, gente, esse modelo, né, modelo clínico, modelo de desenvolvimento vocacional,
ele deve ser pensado, né, como esse processo, e é um processo que está dentro, né, de um sistema econômico, político, cultural, social. Então, não só os jovens, não só os nossos clientes, eles são impactados pelas mudanças sociais, pelas mudanças econômicas e políticas, como também nós, como profissionais, também somos afetados, né, na nossa prática, na nossa profissão. Então, esse processo é um processo, né, que vai ter diversas implicações, né? E dentro das implicações que a Neiva apresenta, né, nesse capítulo, né, uma delas, né, é a questão da importância, né, e do quanto que os valores, né, culturais e sociais, né, da nossa sociedade acabam impactando, né, nesse processo de escolha, nesse processo de decisão, principalmente do jovem, né? A gente vai ver daqui a pouco, né? A gente sabe que o processo de orientação profissional não é um processo exclusivo do jovem, do adolescente, né? Mas, hoje, a orientação profissional, a gente vai ver isso em textos mais à frente, né? A orientação profissional, ela é feita em outras faixas etárias, em outros nichos, né? Recolocação de carreira, estudantes universitários, pessoas que estão para aposentar, entre outros nichos. A gente vai falar mais sobre isso depois. Porém, a grande parte da literatura, né, e a prática do profissional de psicologia na orientação profissional ainda é, na sua grande maioria, voltado para o adolescente, né? Porque é esse adolescente que muitas vezes está escolhendo pela primeira vez a carreira, né? É esse adolescente que talvez ele é colocado, né, como um sujeito que ainda não tem autonomia, que não tem maturidade, e, consequentemente, ele vai precisar, né, de uma atenção maior. Mas é claro que isso não é uma regra, né? Porém, mesmo não sendo uma regra, né, a gente sabe que a sociedade e os grupos sociais, eles influenciam muito os jovens, né? Por exemplo, o grupo de pares, né? Os grupos dos amigos, eles exercem uma influência muito forte sobre os jovens. A família também exerce uma influência muito forte sobre esses jovens, né? E, consequentemente, a sociedade, né? A sociedade, a cultura daquela sociedade valoriza, né? Carreiras competitivas, valoriza o fato de você fazer uma escolha certa, valoriza o fato de você ter sucesso numa escolha profissional, valoriza o status social que aquela carreira proporciona. Enfim, nós temos aí uma grande ligação, né, com a psicologia social, né, com as representações sociais, com a psicologia clínica, que vão entender esse indivíduo dentro de um contexto mais amplo. Então, veja, as decisões profissionais, né, afetam a carreira e a vida pessoal desse indivíduo, desse sujeito. Porém, a gente tem que ter em mente que essas decisões, elas podem ser alteradas, elas podem ser repensadas, tá? No entanto, a sociedade não valoriza muito isso, né? Uma vez que você escolhe, você não pode mudar mais. Da mesma forma, né, que uma vez que você escolhe estar com uma pessoa, você não pode terminar com ela. Se você casa com uma pessoa, você não pode separar dela. Então, segue a mesma lógica, né? Tem que ser para sempre, né? Então, essa lógica, né, do para sempre, ela também afeta a escolha profissional. Então, você tem que escolher uma profissão de forma que você tenha sucesso, que você tenha status social, né, e que você seja feliz, né, ao mesmo tempo.
né? Então, isso muitas vezes, o que a sociedade considera como positivo, como uma carreira de sucesso, não é o que você, né, não é o que o jovem que vai procurar você lá no seu consultório considera como sucesso, considera como felicidade. É claro que a gente, no processo de escolha profissional, a gente não vai levar em consideração exclusivamente o desejo, né? A gente vai levar em consideração também os aspectos objetivos, né? A realidade socioeconômica onde aquela pessoa vive, né? Aquele contexto social. Mas é importante a gente entender o quanto que a família, a escola, a sociedade, elas não contribuem para que o jovem, lá no final do ensino médio, né, tenha uma decisão mais autêntica, faça uma escolha mais autêntica, né? O que seria essa decisão mais autêntica, mais responsável, né? Sabendo das suas próprias características, conhecendo melhor a si mesmo, conhecendo melhor o mercado de trabalho, o contexto social onde ele vive, né? As suas condições educacionais, tudo isso, né? Porém, é muito comum a gente encontrar, né, famílias, também escolas, que decidem, né, a gente, ao longo do nosso desenvolvimento infantil, até a adolescência, é muito comum, né, a família decidir pela criança, a família decidir pelo jovem, né, e a escola também faz muitas escolhas por essa criança e por esse jovem, né. É claro que a gente não está falando aí que uma criança de 4 anos, uma criança de 5 anos, né, ou até menos, vai escolher uma profissão nessa idade. A gente não está falando disso. A gente está falando do processo de aprendizagem, da escolha, né, o processo de aprendizagem de se decidir alguma coisa. E aí essa decisão, é claro que tem vantagens e desvantagens, né? Tem benefícios e podem ter prejuízos. Então, gente, esse processo de aprendizagem pode começar a acontecer desde o ensino infantil, mas desde dentro da família, né? Porém, raras vezes isso acontece. Por exemplo, né? Eu posso dar, né, para uma criança de 4 anos, né, escolher, né, a roupa para ela sair, a roupa para ela vestir. É claro que isso vai dar um trabalho enorme, né, para quem está ali gerenciando aquilo, seja o pai, seja a mãe, seja, enfim, qualquer pessoa ali responsável, né, porque a criança, ela não tem, né, ela está aprendendo, certo? Ela não tem ainda, né, uma capacidade cognitiva tão elaborada, tão sofisticada, de forma que ela consiga pensar em todas as situações, no sentido de avaliar aquela escolha. Então, eu vou abrir o guarda-roupa dela e fazer com que ela escolha qualquer coisa? Não, eu vou selecionar algumas peças, dentro daquelas peças selecionadas, eu vou pedir para a criança escolher, né? E aí eu posso escolher 2, 3, 4 peças, por exemplo. Esse processo de escolha, mesmo sendo conduzido, mesmo sendo monitorado, né? Ele é um processo de escolha. É claro que eu não vou submeter a criança, por exemplo, a uma situação de perigo, por exemplo, de prejuízo à saúde dela, né? Ah, tá chovendo, então a psicóloga maluca falou que a criança tem que escolher, né? Então vamos lá, vamos abrir o guarda-roupa dela e a criança vai, escolhe um vestidinho de alcinha, né? Ou uma roupa de praia, porque a criança adora isso, né? Então, já que ela escolheu, vamos respeitar a escolha dela, e aí a criança vai sair desse jeito de casa. Claro que não, né, gente? Né? Então, essa escolha, ela tem que ser orientada, ela tem que ser monitorada. Agora, claro que isso dá um trabalho enorme, né? Como eu já disse. E na escola a mesma coisa, né?
a professora, né, lá toda cheia de boas intenções, né, pede para a criança desenhar, né, fazer um desenho lá, a paisagem, e aí dá o lápis, né, amarelo para pintar o sol, né? Mas por que que o sol tem que ser amarelo? Nesse caso, o sol poderia ser vermelho, o sol poderia ser verde, né? A criança está escolhendo uma cor, mas não, né? A gente tem que pintar o sol de amarelo, porque o sol é amarelo, ok, né? A gente pode fazer essa contextualização com a criança, né? Mas é uma possibilidade de se fazer uma escolha. É uma possibilidade que a criança tem de fazer uma escolha dentro de um ambiente que ela está ali protegida, né? Seja a família, seja a instituição escolar, tá? Então, são nessas mínimas tarefas, né? Nessas mini tarefas infantis que a gente já pode, né? Conduzir um processo de aprendizagem decisional, né? E aí, claro que gradativamente, à medida que a idade cronológica vai avançando, a idade que o desenvolvimento cognitivo, emocional vai também avançando, né? A criança ela vai adquirindo, né, recursos psicológicos que possibilitam ela a avaliar, a julgar, a pensar sobre consequências, né, a pensar sobre danos, sobre ganhos, e por aí vai, né? Então, vamos lá. Guardadas as devidas proporções, esse processo ele pode sim ser trabalhado. Só que ele não é tão trabalhado assim, né, gente? Porque, de modo geral, e isso acontece muito atualmente, né? Devido à automatização das tarefas, né? O trabalho, né? Tomando aí parte de... tomando tempo, né? Grande parte do tempo, né? Da vida, né? Das pessoas, de modo geral. Então, as pessoas... trabalhar com isso, né, com essas estratégias na criança dentro de casa, acaba exigindo, né, que essas mesmas pessoas responsáveis, né, tenham tempo, né, pensem nessa lógica de aprendizagem e por aí vai. Então, não é raro a gente encontrar, né, adolescentes que não sabem escolher. Porém, lá na hora da inscrição do vestibular, né, aquele adolescente ele é cobrado por uma decisão. E ele é cobrado por uma decisão que ele nem sequer aprendeu a escolher, né? Então, como ele vai fazer isso rapidamente se ele não foi preparado, né? Como que ele vai tomar essa decisão de uma hora para outra, né? A inscrição do vestibular começa amanhã, termina semana que vem. Eu tenho que escolher isso em uma semana. Além disso, né? Essa escolha ela tem que ser uma escolha certa. Eu não posso escolher uma coisa errada. Eu não posso escolher algo que dê errado. Eu tenho que escolher alguma coisa que dê certo. E aí, o que vai me garantir uma escolha de uma carreira certa, né? A gente sabe, né, que de acordo com algumas representações sociais de algumas profissões são mais valorizadas do que outras, socialmente e, consequentemente, economicamente, né? Algumas profissões são mais bem remuneradas do que outras. Porém, isso não significa que, se a pessoa escolher aquela profissão que é bem remunerada, que é bem vista socialmente, que tem um status social valorizado, vai garantir o sucesso daquela pessoa, concordam? Né? O que garante? Porém, essa ideia de garantia, né, ela permeia muito, gente, o processo de escolha profissional.
né? Tanto que muitas pessoas acabam atribuindo, né? E utilizando o teste de forma uma ferramenta assim muito fantasiosa, né? No sentido de que o teste ele daria para o sujeito uma resposta certa, né? De forma a abrandar a ansiedade dele, a ansiedade da família, né? Porém, a gente sabe que esse teste, né, se bem utilizado, ele não dá uma única resposta certa, né? Ele dá indicadores, ele dá possibilidades essas que devem ser trabalhadas, que devem ser refletidas, né, junto com o orientando, certo? Então, o que significa, gente, escolher uma profissão, né? Escolher uma profissão é decidir quem quer ser, decidir o que fazer, escolher um modo de viver, escolher um estilo de vida, né? Então, escolher uma profissão não é escolher qual faculdade eu vou fazer, né? Não se resume à escolha da faculdade, não se resume à escolha do curso, né? A escolha de uma profissão, ela vai trazer, né, reflexos para toda a vida da pessoa, né? Então, e a gente vai, a partir daqui a pouco, a gente vai falar bastante do Bohoslavsky, né? Que é aquele teórico argentino que incorpora muito a psicanálise, né? As reflexões psicanalíticas no processo da construção da identidade profissional, e ele fala, né, que a nossa identidade profissional, ela é construída simultaneamente à nossa identidade pessoal, né? Na verdade, a identidade profissional, ela é um componente da nossa identidade pessoal. O trabalho, ele é uma parte da nossa identidade, né? Ele contribui para a estruturação dessa identidade, né? Então, a gente tem que levar o sujeito a pensar qual local de trabalho ele vai ter, né? Por exemplo, um psicólogo, onde é que ele pode trabalhar, né? No hospital, numa escola, na clínica, numa empresa, numa ONG, enfim, como que é esse local de trabalho, né? Sendo um hospital, ele é um hospital privado, ele é um hospital público, quais são as possibilidades do trabalho do psicólogo hospitalar, né? No que diz respeito ao local de trabalho. Como é esse local de trabalho? Como é a rotina diária desse local de trabalho? Que outros profissionais estão envolvidos nesse contexto de trabalho, né? Que profissionais outros eu terei que me relacionar, né? Então, isso tudo tem que ser pensado. O ambiente de trabalho, né? Como que é aquele ambiente em relação às pessoas, em relação à estrutura organizacional, a estrutura institucional daquele trabalho. Até, gente, se a gente for parar para pensar na própria construção da clínica, não, Rivane, eu não quero trabalhar em nenhuma instituição, eu vou trabalhar só na clínica, vou abrir meu próprio consultório, né? Ainda assim, né, você vai pensar em todos esses aspectos. Como vai ser a sua rotina, como vai ser seu planejamento, como você vai montar o seu local de trabalho, quais os retornos que você pretende obter em relação ao valor das sessões, né? O que você vai fazer para promover o seu trabalho, né? Vai ser só atendimento individual, vai ser atendimento grupal, você vai fazer workshop, você vai fazer grupo de estudo, enfim, o que você vai desenvolver a partir dali, né, para que você possa crescer dentro daquela ocupação. Então, é importante pensar em todos esses aspectos, ok? Alguém tem alguma consideração em relação a isso? Ok.
Então, gente, nós não podemos esquecer que a adolescência é um período conturbado por uma série de mudanças que já são próprias da fase, né? Nós temos mudanças de natureza física, cognitiva, afetiva, social. Então, escolher uma profissão e escolher certo é mais um fator que pode potencializar o conflito já existente nessa faixa etária. Conflitos existenciais, conflitos, né, de natureza que podem surgir, né, podem emergir das mudanças que acontecerão com esse sujeito, né, essas mudanças aí que eu destaquei para vocês. Então, essas mudanças, elas levam o adolescente a reestruturar a sua identidade pessoal, a se reconhecer com seu corpo novo, com as suas ideias, as suas novas relações. Então, essa identidade é uma identidade que vai sendo construída. E ela pode ser atravessada, ela pode ser impactada, por exemplo, pela família, né? Uma família mais pressionadora, uma família mais facilitadora, né? Uma família laissez-faire, né? Que deixa a pessoa à vontade, sem dar nenhum tipo de suporte, né? Então, o grupo também, né? Principalmente no adolescente, né? A questão do grupo é muito significativa, né? Porque a gente vê muitas vezes que o adolescente, ele tem dificuldade de expressar a sua própria identidade. E ele acaba assumindo a identidade que é do grupo, né? Até mesmo como uma forma de ser acolhido, de ser aceito, né? Nós temos a psicologia social, ela trabalha com essa questão, né, da importância do grupo enquanto a necessidade de afiliação que nós temos, né, de participação de grupos sociais. Nós temos essa característica, né, o ser humano tem essa característica, né, então, é importante a gente entender como é que esse grupo também funciona, porque esse grupo ele pode ter muitas vantagens, né, nessa questão da troca, nessa questão né, do estabelecimento de novas relações interpessoais, mas ele pode também ser negativo, né, uma vez que não possibilita, não encoraja, né, o adolescente a assumir a sua própria identidade, né, por medo de exclusão, por medo de não aceitação e por aí vai. Então, isso é muito comum também, tá? Veja, então, nesse momento de transformação, né, que o adolescente passa, né, o luto não é um fenômeno, né, o luto não é um processo exclusivo da adolescência, mas, como nós estamos falando da adolescência, né, é importante a gente destacar, né, que nessa passagem da infância para a adolescência, assim como também a gente tem a passagem da adolescência para a fase adulta, nós temos aí um processo de luto. E que processo de luto é esse? Né? Um processo de luto de se desvencilhar de características anteriores relacionadas à infância, que não mais estão presentes no estágio da adolescência, né? Um luto também dos pais infantis, né? Que pais infantis são esses? Né? Aqueles pais que estavam ali o tempo todo cobrando, estavam o tempo todo inspecionando, controlando, né? Vendo quais eram as atividades, né? Que a criança, quando está na escola, né? É importante que ela tenha esse monitoramento mais próximo. Porém, né? Na adolescência, especialmente quando no final do ensino médio, né, e a entrada no ensino superior, ela faz com que o jovem ele tenha que desenvolver, né, características que ele não está habituado a praticar,
né, gerenciar o tempo, ele não vai mais contar com aqueles pais da infância, de lembrar ele, por exemplo, que tem determinada tarefa, que tem determinado trabalho, que tem uma prova, de cobrar lição, e por aí vai, né? A lógica, né, do ensino superior, né, ou de um curso de tecnólogo, por exemplo, de uma pessoa que vai estar sendo inserida, né, num curso, né, superior, é uma lógica diferente do ensino médio, né, onde o professor também ocupa ali um papel, né, uma função mais protetiva, né, de acolhimento, né, de supervisão e por aí vai, tá? Então, essa nova identidade que o jovem vai adquirindo, né, ele vai integrando o novo e se separando do velho, né? Separando do que não pertence mais a ele enquanto criança, né? Enquanto infância, e vai adquirindo novas características essas pertinentes à faixa etária da adolescência, né? Então, esse processo, ele vem acompanhado de um temor da perda do conhecido. Quem aqui não tem medo de perder o que conhece? Todos nós temos medo de perder o que a gente conhece. Por quê? O que a gente conhece é o que é mais confortável, é o que a gente sabe lidar mais, é o que está mais forte dentro da gente, né? Então, toda vez que a gente vai algo incita uma mudança, né, para algo novo, né, para um ambiente novo, para novas relações, para novas obrigações, enfim, tudo que é novo pode gerar um temor, né, de perder algo que eu já estava acostumado, que eu já estava habituado, né, e ganhar o novo, né, ter contato com esse novo, né. É claro que esse novo, em algum momento, também vai se estabilizar, também vai se adaptar, mas é necessário que o sujeito esteja aberto a essa mudança, a essa transformação, né? Porque é com essa transformação que vai permitir a ele uma evolução, tá bem? E aí, eu gostaria de mostrar mais 2 telas para vocês, né? Provavelmente a gente não vai terminar essa slide na aula de hoje, a gente vai terminar esse slide na outra semana, né? Após a semana da psicologia. A gente sabe que semana que vem é a nossa semana da psicologia, então gostaria de lembrá-los que nós temos uma mesa incrível de orientação profissional às 10 horas da manhã, dia 15 de setembro, às 10 horas da manhã, né? Com profissionais que vão falar exatamente da orientação profissional, seguindo esse modelo, né, clínico, do desenvolvimento, estimulando o autoconhecimento, né? As 2 profissionais que eu convidei, uma trabalha especificamente na clínica e outra é ex-professora da UF e trabalhou a vida toda, né, com projetos de extensão, desenvolvendo jovens, né, nesse processo de orientação profissional. Então, assim, são 2 profissionais maravilhosas e que vale a pena vocês tirarem um tempinho aí na parte da manhã, né, na parte da noite não vai ter essa mesa, vai ter dentro lá da programação, né, da Semana da Psicologia, que a professora Cristina, a professora Daniele Lamarck estão publicando lá no Facebook do grupo da Veiga, né, isso também está no site da Veiga, e eu vou também publicar isso daqui a pouquinho, vou fazer publicações específicas, né, das 2 mesas que eu vou mediar, né, que é a mesa de orientação profissional, na terça-feira de manhã, às 10 horas, e a mesa de psicologia do trabalho, na quarta-feira à noite, tá? Então, eu vou também disparar lá no meu Instagram, né,
essas duas publicações específicas da mesa que eu vou mediar, né? A mesa não é minha, né? Eu vou mediar a mesa, tá bom? E essa programação toda com os links, né, específicos de cada mesa estão lá disponíveis no site da Veiga, tá? Eu coloquei essa informação também lá no fórum de dúvidas, tá, gente? Sobre a programação do link das mesas. Quem gostaria de falar? Professora. Sim. Boa noite. Boa. Duas questões. Uma é a seguinte, eu vi lá no material que a gente tem o slide do capítulo 3, depois pula para o capítulo 5. É porque o 4 seria a data da semana da psicologia? Seria não, porque eu sempre pulei mesmo o 4. Ah, então tá bom. Não, só para saber se estava certo. Não, o 4, é porque o 4 ele acaba repetindo muitas coisas, entendeu? Então, e aí, de duas, uma, ou eu deixei ele para depois, ou a gente pula ele mesmo. Eu geralmente não dou ele. Eu só queria saber se estava certinho, se eu tinha visto certinho. Outra coisa, eu vi aqui o comentário da Claudete, perguntando se a mesa vai ser gravada. Eu até queria fazer um apelo aqui para a turma e para a senhora também, porque eu tentei falar tanto com a moça que está publicando lá no grupo de psicologia do Facebook, eu esqueci o nome dela, e também com a coordenadora Daniele, para que essas palestras sejam gravadas, porque eu, por exemplo, trabalho todos os dias, eu acho que muita gente aqui também trabalha. Entendi. E a gente vai perder palestras incríveis, maravilhosas, e que a gente tem interesse. Então, assim, quanto mais gente falar, eu acho que mais força a gente vai ter, porque eu acho que é um direito de todo mundo participar dessa semana e ter acesso ao conteúdo. Então, assim, eu assisti todo o dia da luta antimanicomial, e mesmo assim eu quis reassistir algumas palestras para poder digerir melhor, mas dessa vez nem é o caso, eu vou trabalhar mesmo. Mas assim, enfim, a pessoa pode querer rever de novo, a pessoa pode não ver naquele momento, e aí elas estão falando para mim que estão tentando, mas não garantem que vão conseguir. Então, assim, eu acho que se todo mundo fizer uma força, assim, uma cobrança, acho que hoje em dia a gente tem tanta tecnologia para isso, não vai ser difícil gravar. Eu tenho para mim, Flávia, não tenho certeza, tá? Eu vou até ver isso com a professora Daniele. E eu não teria. Eu até posso confirmar, talvez, essa informação para vocês via WhatsApp, né? Através do Djalma, que é o nosso monitor. Mas eu tenho para mim que elas vão ser gravadas sim, tá? Tenho quase certeza. Porque o Teams, né, que é a plataforma onde a gente vai fazer todas as palestras, assim como a nossa aula aqui, né, que eu gravo também, elas vão ser gravadas. Eu acho que não vai ser pelo Teams, porque a menina falou para mim no Facebook assim, que a luta antimanicomial tinha sido gravada porque foi feita no Teams. Aí quase que eu falei, então faça no Teams, mas eu fiquei quieta. Não, é no Teams sim, os links já estão todos prontos. Pois é, então assim, talvez isso tenha até mudado, porque eu falei com ela semana passada, mas ninguém me deu nenhum retorno, falando, fica tranquilo que eles vão ser gravados. Não. Tanto a Daniela quanto já tá... essa outra pessoa falou assim, nós vamos tentar. E aí eu acho que, de repente, as pessoas não estão sabendo, e tem muita gente interessada em assistir. Então, assim, estou falando aqui só para quem tiver interesse, passar adiante esse interesse, porque, de repente, eles vão ter muita gente interessada, eles tentem mudar isso, que de repente eu falando sozinha não faço tanta diferença. Com certeza. A narrativa coletiva, Flávia, sempre tem muita força. Eu acho importantíssima a sua colocação. Eu falei para elas, assim, que eu tenho certeza que não era só a minha situação, era de muita gente. Mas, sim. As pessoas se colocando, eu acho que tem mais força mesmo. Olha, mas uma coisa que é certo, vai ser no Teams, porque a gente está programando isso já desde o final do semestre passado, né? A gente finalizou o semestre em julho, já pensando nessa semana, então já tinha ficado decidido exatamente na nossa reunião de final do semestre passado, que seria pelo Teams, e aí sendo pelo Teams essa gravação, né? Então, mas eu vou ainda assim reforçar e passar a sua mensagem, com certeza, da importância disso, tá? Eu vi algumas mesas muito interessantes. Eu gosto de assistir tudo, mas tem umas assim que eu não queria perder, sabe? Então, assim, sei como é que é. Obrigada, tá? Nada, imagina. E assim, é o que você falou, às vezes é importante, né, a gente rever, né? Porque a gente, nossa percepção, ela vai abstrair, vai
internalizando algumas coisas. E também, quando você assiste um filme, né? Você assiste um filme a primeira vez, você pega alguma coisa. Quando você assiste a segunda vez, você já capta outras coisas, né? E alguns assuntos específicos, e quem domina, fala com naturalidade, mas a gente está vendo, assim, até iniciante, claro. A gente não consegue captar tudo. Então, quando você vê de novo, você capta outras partes que não tinha conseguido. Assim, eu acho sempre válido. Faz muito sentido isso que você está colocando. Tá, joia? Professora. De nada, gente. Então, gente, só para a gente finalizar, né, a nossa tela de hoje, a gente vai dar continuidade a esse arquivo, né, na outra semana. Eu gostaria de colocar para vocês, né, essa reflexão aqui que é uma citação, né, do Bohuslavski, que eu amo, acho ela maravilhosa, exatamente para a gente pensar nessa questão da construção da identidade e do processo de escolha, né, como que é difícil esse processo de escolha, não é um processo fácil. Por mais estratégias que a gente pense, por mais conhecimento que a gente tenha, escolher é sempre uma decisão que implica julgamento, que implica ganhos, mas também que implica em perdas, né? Muitas vezes até perdas de coisas boas também, né? Então, vamos lá. A identidade traduz-se, segundo Bohuslavski, né, em uma série de antíteses. O sentimento de quem se é e de quem não se é. Quem se quer ser e quem não se quer ser. Quem se crê que deva ser e quem se crê que não deva ser. Quem se pode ser e quem não se pode ser. Quem se permite ser e quem não se permite ser. Então, gente, eu recomendo que vocês leiam essa citação N vezes, quantas vezes vocês acharem importante, porque cada linha aí é uma questão que pode e deve ser trabalhada no processo de orientação profissional. Ok? Tudo bem? Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a participação, todas as colocações são sempre bem-vindas. Gostaria de reforçar essa importância, tá? A live que eu fiz hoje, mais cedo, antes da nossa aula, para quem não pôde ver, né, eu vou tá no meu Instagram, tá? Eu vou também subir para o meu canal no YouTube. Não sei se eu consigo fazer isso hoje, mas ao longo dessa semana eu vou fazer. A aula de hoje também a gente vai subir para o canal no YouTube ao longo dessa semana, tá? Não, isso não vai ser hoje, deve ser aí entre quinta-feira, né? Por aí. Geralmente eu entro bastante, né, na internet às terças e quintas, né, que são os dois meus dias principais. E é isso, gente. Obrigada, boa noite, tenha uma boa semana. Obrigada, Michele, Reinaldo, Camila, Cristiane, Caroline, Israele, Ana Paula, Natália, tá? Conto sempre com a presença e participação de vocês, ok? Claudete, obrigada. Tenha uma ótima noite, gente. Tenha uma boa semana. Espero, quem puder, né, estar na mesa redonda. Claro que é super compreensível, né, todas as questões. Mas quem puder assistir, né, online, vai ser muito bacana. Quem não puder, depois, né, assiste em outro momento. Eu particularmente, as minhas, eu vou tentar gravar. As mesas que eu vou mediar. Então, eu vou tentar fazer isso para, enfim, o pessoal ter acesso depois, tá bom? Mas eu vou reforçar, tá, Flávia? Fique bem tranquila em relação a isso, que eu vou reforçar fortemente essa importância. Certo, gente? Vamos lá, então? Gente, boa noite.
e ótima semana. Vou encerrar aqui a gravação.